Bom dia, paz do Senhor. Hoje, 19 de abril de 2021, dia que o Senhor preparou. Segundou, é uma segunda-feira, dia 19 de abril, que o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e que você tenha uma semana maravilhosa, uma semana onde o Senhor estará preparando suprimento, prosperidade, sucesso, vitórias, realizações, conquistas, porque esse é o nosso Deus e nós andamos de glória em glória, de vitória em vitória, de honra em honra, como diz a palavra do Senhor. Então, que você viva isso intensamente. A vida, o dia, é uma dádiva do Senhor, não diria assim? O sábio, eu até esqueci o nome desse sábio, mas é do desenho do Kung Fu Panda, né? Ele fala num momento ali, com o Panda, né? Ele fala que se o dia, né, o dia de hoje não fosse uma dádiva, ele não se chamaria presente. Então é exatamente isso, é essa sabedoria, né, do desenho animado, que realmente é essa condição, é a fazer com que o dia, o meu dia, seja interessante, maravilhoso, mesmo diante de tudo isso, sem querer ser positivista de um lado e sem querer ser negativista do outro. Ainda que, com certeza, a palavra de Deus sempre me levará a uma condição positiva, favorável. Por quê? Porque se meus olhos forem luz, se os meus olhos forem as lâmpadas, né? As lâmpadas da minha existência, do meu destino, da minha história, todo o meu corpo será luz. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz, como dizem uma tradução. Então é exatamente a maneira com que eu vejo. Os olhos, na verdade, significam o meu entendimento, a minha mente, a maneira com que eu processo o meu dia, a minha semana, o porquê eu estou aqui, qual a razão da minha existência. Isso é muito especial e isso faz total diferença. Glória a Deus. Bom dia, minha tia Rosária, Deus abençoe a senhora, minha tia Alzira, sempre orando pelo meu primo Alexandre, também meus tios, minhas tias, seus filhos, netos, sobrinhos, genros, noras, a presença e o poder de Deus sobre cada um de nós, também meus pais, Dona Nadir, seu Toninho, Dona Dária, seu João, Deus abençoe a todos, João, Roseli, Ângela, a bênção, a presença, o mover de Deus, Amanda, Fábio, filhos, toda a família maravilhosa, especial, também o Bispo Antônio, né? Suzy, Priscila e todos os familiares, e também Valtir, Sueli Felintro, Josué, Joel, ministérios, a família, né? O Senhor esteja sobre a tua vida, Kátia, Raquel, Sônia lá de Vinhedos, junto com a Tati que está para ter o bebê, estamos orando por ela também, a presença, o poder, o mover do Senhor se derramando sobre ela, a Ana Cláudia, né? Que já teve o bebê, a Luna, já é uma realidade na vida da Ana Cláudia e também do José Antônio, lá de Colômbia. O Senhor esteja sobre a vida de vocês, todos os familiares, Fábio, Márcia, seu Augusto, Dona Efigênia, filhos, netos, a presença, o poder de Deus, Luiz Henrique, a presença, o mover, a plenitude do Senhor sobre a tua vida, se derramando poderosamente, em nome de Jesus. Também a Eva, né? O Carlos, fizeram aniversário de casamento ontem, estão aí numa nova etapa das suas vidas, suas filhas, genros, netinho, a Cida, seus filhos, Nora, a presença, o poder, o mover do Senhor, Elô, Wesley, filhos, familiares, poder, o mover do Senhor em nome de Jesus, esteja sobre cada um de vocês, Magda, Rosa Araújo, a glória, a bênção, uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Pastora Mara, oi Pastora Mara, bom dia. Aliás, hein, Pastora Mara, aquele remedinho que a pastora me deu de coluna, depois a pastora Mara tem a obrigação de falar aonde compra esse remédio aí, é um remédio natural, mas ela me deu que eu estava com a dor na coluna e me aliviou
mas muito mesmo. Eu não sei se foi a oração, a intercessão da pastora Mara ou foi o remédio, mas resolveu. E eu estou precisando desse remédio aí. Então nós precisamos viver exatamente a alegria da vida. A Bíblia fala de atos proféticos. Na verdade, a Bíblia por si só, ela é um legado profético, né? Então você sempre tem esses movimentos proféticos exatamente para descortinar aquilo que virá a posteriori. Porque o nosso Deus é um ser visionário. Visionário que eu digo no bom sentido, né? É um ser futurista, que olha sempre para frente. Então, se o nosso Deus é um ser futurista, que olha para frente, tudo que nós estamos vivendo, nesse momento, dentro, claro, da lógica divina, não o nosso sentimento ou o nosso pensamento, mas dentro da lógica divina, é o que é, na verdade, algo profeticamente estabelecido para que nós possamos vivenciar a efetivação, a concretização daquilo que estamos vivendo daqui a algum tempo. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo rapidamente para depois a gente entrar na palavra. Por exemplo, aquilo que Davi faz quando ele está... Aliás, eu vou até ler um pedaço, não falando nesse sentido, mas eu vou ler um pedaço dessa passagem. Quando Davi recebe, né, e chama todo o povo para receber a arca, que estava retornando da terra dos filisteus desde a época de Samuel. Então, a entrada da arca em Jerusalém é exatamente a ação profética, um ato profético que aconteceria mais tarde, 1000 anos depois, com Jesus Cristo entrando em Jerusalém. Então você percebe, se você pegar os dois textos, tanto do Antigo Testamento no tempo de Davi, na entrada da arca, como a entrada de Jesus em Jerusalém, se você pegar esses dois textos juntos, você vai perceber que tem muito, mas muito de conexão, vamos dizer assim, de comunhão entre uma palavra e outra, exatamente por causa disso. Porque o que Davi faz é pura e simplesmente um ato profético em relação àquilo que aconteceria a posteriori. Então é assim toda a nossa vida. Quando eu falo para você que a alegria do Senhor é a nossa força e que o dia foi feito para nós vivermos em alegria, e alegria aí não é euforia, mas é uma disposição interior, interna. Por quê? Porque se eu estou aliançado com o meu Deus, né? Eu sou o santuário do Deus vivo. Eu sou o templo do Espírito Santo, como diz a palavra. E o Senhor Jesus mora no meu coração, porque eu abri o meu coração para ele cear comigo, como diz a palavra também. Então a Trindade está habitando em mim. E se a Trindade está em mim, e daí a Bíblia falar em Efésios que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, então significando que vamos dizer, a constatação que Jesus virá me buscar, e se o Espírito Santo é o penhor da minha salvação e está em mim, habita no meu interior, significa que a Trindade habita no meu interior. Já falei isso para você, a Trindade não aceita ser diferente. Se eu tenho o Espírito Santo é porque eu tenho o Filho, é porque eu tenho o Pai. Não tem como. Então, exatamente a Trindade habita em mim. E se a Trindade habita em mim, significa que, na minha lógica espiritual, não é cronológica, é kairos, é tempo de Deus. Na minha lógica espiritual, o Senhor Jesus já voltou. Por que ele já voltou? Porque eu já vivo em estado de céu. Ou eu preciso viver em estado de céu. Eu preciso abrir o meu interior, a minha vida, o meu coração, para que esse estado de céu seja uma realidade na minha vida. A despeito de, claro, com todas as nuances, todas as circunstâncias, todas as adversidades, todos os conflitos, mas eu preciso pontuar, em meio a tudo isso, a minha relação com Deus. Então, meu dia, a minha segunda-feira, a minha semana, em nome de Jesus, serão, marcantes.
serão divisores de águas na minha vida, na minha maneira de ser, no meu desenvolvimento, no meu crescimento, por onde eu for. Essa alegria do Senhor precisa fazer parte integrante do meu caráter, porque essa alegria é parte integrante do caráter de Deus, então essa alegria precisa se apoderar da minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus capítulo 18, versículo 1 em diante. Já li esses dias, só vou ler, só para você lembrar onde nós estamos. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Ou seja, voltando àquilo que a gente começou a pensar ontem. Ai, né, do mundo por causa dos escândalos. Então o escândalo é inevitável. Quem está falando é o próprio Senhor Jesus. Então, primeiro, e o que eu tenho que fazer com esse conceito de escândalo? Primeiro, eu não posso ser instrumento de escândalo. Eu preciso procurar viver a minha vida de tal maneira que esses escândalos, né, se porventura vier a acontecer através da minha vida, seja uma falha completamente, vamos dizer assim, controlável e que eu possa me recuperar o mais rápido possível. Por quê? Porque o escândalo enfraquece. Enfraquece tanto aquele que é vamos dizer, o instrumento de escândalo, como aqueles que estão ao redor dessa pessoa que vão sofrer com esse escândalo. Porque geralmente, pelo que Jesus está falando, esse escândalo ele é coletivo, ele é visível de alguma maneira. Então ele não pode ser, vamos dizer assim, vivido por mim. Então eu preciso trabalhar a minha vida de tal maneira para que vamos chamar, se o escândalo fosse um ente, né, um ser, que esse escândalo não encontre espaço na minha vida. Segundo lugar, já que o escândalo é inevitável, na nossa comunhão, na nossa coletividade, de alguma maneira, então eu preciso me amparar, me fortalecer, para que esse escândalo não atrapalhe a minha vida, não interfira na minha relação com Deus e na minha relação com os meus pares. Porque é exatamente isso que Jesus Jesus está dizendo. Por quê? Porque o escândalo ele tem dois agentes, né? Aquele que recebe e aquele que faz. E nós temos que trabalhar de tal maneira para que nem sejamos um instrumento de escândalo, mas também para que nós possamos, caso, né, aconteça, caso seja inevitável, nós tenhamos sustentação, fundamento, capacidade, alicerce para enfrentarmos, né? Outro dia eu estava conversando com o João da Roseli, que a gente sempre está orando junto e tudo, e eu estava conversando com o João estava falando sobre essa pandemia. Ele falava assim, a questão toda da pandemia não é só pura e simplesmente a Covid-19, né? O vírus, né? Não é pura e simplesmente o Covid ou a Covid, sei lá, bom, desculpa. Não é pura e simplesmente o vírus, mas na verdade, a capacidade imunológica do nosso organismo. Então, essa pandemia está mostrando que o organismo tem que estar, entre aspas, né, mais consistente, preparado, para que, havendo a infecção, o organismo possa resistir. Exatamente, agora eu passando para o escândalo, exatamente a mesma coisa. Já que Jesus diz
que possivelmente é inevitável, então, o que eu preciso fazer com o povo de Deus, nós, na nossa comunhão? É nos prepararmos. É por isso que eu tenho falado. Primeiro, conhecimento de Deus. Segundo, conhecimento de quem eu sou, né? Isso é muito importante. Terceiro lugar, saber que existem leis espirituais. Não tem como. E essas leis espirituais precisam ser trabalhadas por mim. Por quê? Porque em tudo isso eu preciso ser forte. Porque Daniel capítulo 11 diz o quê? Que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte. E aí eu li a passagem de Oséias, né? Vou ler de novo, que diz assim, Oséias capítulo 4, versículo 4, todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Mãe aqui é a nação, né? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, a falta de conhecimento pode me levar à destruição. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Agora está falando do líder, de quem lidera. O povo será fraco, será destruído, e o sacerdote também. Porque diz aqui, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Então, a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é a verdade em si, mas é o conhecimento da verdade. É o nível acima. Então o Senhor Jesus nos convida a todo momento a buscarmos o conhecimento. E não é o conhecimento pura e simplesmente teórico, ou teológico, ou didático, mas é um conhecimento que atravesse o meu entendimento, o meu intelecto, a minha sabedoria humana, e seja depositado na minha condição espiritual. Isso é um trabalho a quatro mãos. Minha de desejar, minha de buscar, e também do Espírito Santo em me convencer, em nortear a minha vida, em estabelecer um caminho para que eu seja ou tenha gravado no meu coração exatamente esse conhecimento e o produto desse conhecimento seja a minha transformação. Não é mudança, é transformação. Mudança eu posso tentar mudar de maneira disciplinada, transformação não. Transformação é quando eu entendo e quando eu incorporo aquilo que a palavra está ordenando, ou dirigindo, ou sugestionando, ou sugerindo, e eu começo a andar por sobre essa nova etapa por causa dessa palavra. Então isso é transformação. E é a dinâmica de um agente externo, não vem de mim, mas vem do Espírito Santo sobre mim. E Provérbios 18:15 diz assim, o coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Então, buscar o conhecimento, procurar o saber, cabe a mim. Por quê? Porque o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, conhecimento, né, me leva à não destruição, mas à edificação, e conhecimento me leva à libertação, porque a falta de conhecimento me destrói e a falta de conhecimento me aprisiona. Quando eu conheço, eu sou edificado, e quando eu conheço, eu sou liberto. É a verdade que liberta, é o conhecimento da verdade que liberta. Então, 1 Coríntios, eu li, vou ler de novo, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. Então Paulo está falando o quê? Que na nossa comunhão, no nosso cotidiano, nós temos níveis de conhecimento. Mas qual é o nosso desafio na nossa comunhão, na nossa comunidade, como chama a pastora Mara, de igreja sem portas? Igreja sem paredes.
Por quê? Porque nós precisamos trabalhar para que todos nós tenhamos, né, ao menos um mínimo de conhecimento de uma maneira mais, né, horizontalizada, para que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 34, diz assim: tornai-vos a sobriedade. Tornar significa voltar. Voltar a uma consistência. Qual é a consistência? Porque Paulo está falando sobre o conhecimento, sim, sobre o conhecimento, claro, mas a busca do conhecimento. Como se quando nós estávamos no começo da nossa carreira, né, no Evangelho, nós tínhamos mais sede, nós tínhamos mais vontade de conhecer. E com o tempo isso foi enfraquecendo. Então Paulo está falando: tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. E olha só o que Paulo fala: para a vergonha da própria comunidade, para a vergonha da própria igreja. Eu te confesso, algumas coisas que eu ouço das pessoas, né, e às vezes eu até pergunto para saber, não é que eu tenho dúvida, mas eu pergunto para saber qual o nível de conhecimento da pessoa. Mas não é para aferir, para juízo de valor, para falar a pessoa é menos ou é mais, não é isso. Mas eu pergunto para saber qual é o nível de conhecimento e de entendimento do Senhor, que é exatamente o que Jesus fazia. Você crê? Seja conforme a tua fé, né? Jamais vi uma fé como essa em Israel. Quer dizer, era Jesus aferindo. E eu vejo as pessoas com o mesmo discurso, com as mesmas fragilidades que aqueles que estão lá fora têm. Aí você vai falar: então você acha que tem que ser super-homem, né? Como um livro já escrito há bastante tempo, né? Super crentes. Não, não precisa ser um super crente. Mas a única coisa é que, em algum momento, eu preciso ter uma outra lente para enxergar tudo o que está acontecendo. O meu óculos de enxergar, né? Isso é chamado pela filosofia de cosmovisão. Essa minha cosmovisão precisa ser diferente em algum momento. Ela não pode estar norteada por tudo que está acontecendo. Porque senão eu vou incorrer num erro, primeiro, de enxergar as coisas de maneira humana. Em segundo, de estar sendo, né, vamos dizer assim, estar sendo, desculpe o termo, contaminado exatamente por essa visão. Então eu preciso enxergar com os olhos de Deus. O óculos tem que ser o óculos de Deus e não o óculos do homem, né? Se eu pegar um óculos aqui agora com lente azul, eu vou enxergar tudo azul. Se eu colocar um óculos com lente rosa, eu vou enxergar tudo rosa. Se eu pegar um óculos com lente verde, eu vou enxergar tudo verde. Mas eu preciso enxergar com os óculos de Deus, com as lentes de Deus. E Romanos capítulo 1, versículo 19 diz assim: porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde os princípios do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, ou seja, somente de olhar a natureza, se eu for sensível, se eu me propor a enxergar a natureza, a criação de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais profunda, eu vou entender com certeza de que existe um ser por detrás. Como Einstein um dia falou em um dos seus livros, né? É impossível enxergar o universo e não saber que existe um ser, alguém por detrás de todo o universo. Não tem como. Aí diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios,
obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Ou seja, eu preciso entender que essa névoa, essa visão nebulosa que existe na humanidade, isso enfraquece a humanidade, por conseguinte, enfraquece a própria criação, e aquilo que é, né, na verdade, vamos chamar assim, a matéria-prima do diabo, está estabelecido que é a oscilação, o desequilíbrio, a incapacidade de enxergar a Deus, de buscar a Deus, de conhecer a Deus. Efésios 4,17 diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então é isso que eu faço quando eu jejuo. A gente estava falando sobre jejum. Aliás, hoje é o nosso 8º dia de jejum, né? Então é isso, porque o jejum em primeiríssimo lugar, sempre eu vou falar, é o oficiar da minha vida diante do altar do Senhor. Porque também é o Senhor oficiando a sua mente sobre a minha vida. Então o jejum, em primeiro lugar, é a minha relação com Deus, né? Em segundo lugar, é saber diante do Senhor, no ambiente que eu estou vivendo, qual é a lente do Senhor, o que o Senhor está desejando, qual é a aferição do Senhor em relação a tudo que eu estou vivendo, ou de maneira pessoal, ou de maneira coletiva. Então, esse jejum, que precisa ser o verdadeiro jejum, né? Eu sempre falo para você, o Senhor em nenhum momento da palavra ele manda jejuar, nem no Novo nem no Antigo Testamento. A única vez que ele manda jejuar é o dia da expiação lá para os judeus, né? Que eles precisam um dia no ano jejuar. Fora isso, ele não fala jejuai, como ele fala orai sem cessar, em tudo dai graças, ele não fala sobre jejum. Por quê? Porque o jejum é uma prática pessoal, mas do outro lado ele fala como deve ser feito o verdadeiro jejum. Ou seja, se de um lado ele não fala, ele não me coloca de maneira imperativa, faça jejum, mas ele fala como fazer. Lembre-se disso. Isso faz toda a diferença. Isaías 58. Então é exatamente isso que o Senhor está falando sobre tudo, inclusive sobre os nossos pensamentos. A Bíblia fala ainda assim, Efésios capítulo 4. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Renovar-se no espírito do vosso entendimento é no nosso sentimento, em outras palavras. Eu preciso ser renovado nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, na maneira com que eu norteio a minha vida, na maneira com que eu estou aferindo as coisas que estão acontecendo ao meu redor. E isso é com jejum e oração. Não tem como. A Bíblia fala, e Jesus falando, né? Há certas castas que só saem com jejum e oração. Nem sempre essas castas dizem respeito a apenas uma situação espiritual. Mas existem fortalezas, sofismas, como diz Paulo, altivez, que precisam ser enfrentadas e colocadas e expostas diante do Senhor. E é exatamente isso que o Senhor está falando. Por quê? Porque nós precisamos nos revestir do novo homem, como diz a palavra, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então nós precisamos ter um ambiente saudável e buscando a nossa saúde espiritual. E quando nós buscamos essa saúde, nós estamos mais tonificados. E porque nós estamos tonificados, consistentes, então ainda que hajam aquilo que
Jesus adverte em Mateus 18: ainda que hajam os escândalos, nós estejamos firmes e não sejamos instrumentos de escândalos, né? Então não é apenas enfrentar o escândalo, né, de maneira sóbria, como diz Paulo. Pedro também fala muito sobre sobriedade, né? Incrível, né? Pedro falando sobre sobriedade. Aliás, eu vou terminar aqui e falando sobre Pedro e falando sobre sobriedade. Então, em segundo lugar, nós temos que nos conhecer. Amanhã eu vou falar mais a respeito. Mas por quê? Porque é aquilo que a gente vê em Mateus capítulo 16. Quando o Senhor Jesus fala: bem-aventurados sois, Simão Barjonas. Ou seja, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque não foi nem carne nem sangue que revelaram a você, mas foi meu Pai que está no céu. E agora eu afirmo, né? Nos textos mais originais diz: em verdade vos digo, né? Amém, né? Ou seja, eu estou falando. Agora a minha autoridade máxima é quem está expressando, né? Que você é uma pedra, ou seja, você é um fragmento de pedra. Você é Petrus. Então ali o Senhor Jesus muda o nome de Simão para Pedro. Sabe o que significa Simão? A maioria dos teólogos que estudam sobre os nomes dizem: Simão significa caniço. E o que é caniço? Caniço é aquele, como se fosse um bambu, né? E ele é flexível. E ele fica alto, ele fica, né, comprido, mas ele é muito fino. Então, quando bate o vento, o caniço fica para lá e para cá. Então, era assim que Simão era chamado. Ou, é assim que significa, é isso que significa o nome Simão, caniço. Por quê? Porque fica oscilando no vento. Fica se movimentando para lá e para cá. Então, Jesus diz que a partir daquele momento, aquele homem deixa de ser uma pessoa volúvel, oscilante, né? Que ora está no auge, ora está numa situação deprimente, né? Quase uma esquizofrenia, quase uma bipolaridade, ou então até mesmo uma pessoa bipolar, mas que o Senhor Jesus está falando: mas você é Petrus, ou seja, você é um fragmento de pedra, na mesma consistência dessa rocha, Petra, nessa mesma constituição que eu estou, como Petra, como rocha, como fundamento, como firmamento eterno. E você é do mesmo material, do mesmo conceito, da mesma consistência, né? É isso que Jesus está falando, em outras palavras. Então nós precisamos ser esse Petrus. Nós precisamos nos tornar cada dia mais pedra que pertencemos a um edifício que o próprio Pedro fala, né? Quando eu falo sobre isso, eu falo: pergunta para Pedro, é só você ler nas cartas de Pedro que você vai entender o que significa essa pedra, né? E Pedro fala muito bem sobre isso. Então Pedro diz o quê? Que nós somos como pedras, né, fundamentadas na pedra de esquina, na pedra principal. E quem está nela jamais será oscilante, jamais será volúvel. E nós precisamos dessa fortaleza, nós precisamos de ser essa fortaleza, esse edifício bem construído, bem edificado sobre a pedra de esquina, a pedra principal, a pedra angular, a rocha, como diz Daniel, que foi cortada sem mãos humanas do monte e veio rolando e destruindo a estátua de, entre aspas, né, claro, de maneira figurada, a estátua de Nabucodonosor. Essa é a palavra de Deus. Essa é a nossa constituição. E nós precisamos buscar isso a cada dia. E amanhã eu falo mais, porque o tempo urge e nós precisamos orar e colocar tudo diante do altar do Senhor em nome de Jesus. Então, hoje, agora, nesse instante, nós todos que estamos aqui, todos nós,
precisamos entender que carecemos dessa fortaleza, como igreja, como comunidade cristã. Por quê? Porque nós estamos diante de uma adversidade tão grande, né? São mais de 3.000 pessoas que há algum tempo já estão morrendo por dia no Brasil, né? Isso é mais do que qualquer guerra que já houve em todos os tempos. E nós, igreja, precisamos estar firmados no conhecimento de Deus, alicerçados no conhecimento de Deus, na sua obra, no seu caráter, crendo em tudo aquilo que são as suas promessas, vivenciando, externando, mas ao mesmo tempo incorporando essas promessas, para que seja o nosso cotidiano. E esse estado de céu, ainda diante de toda a adversidade, permaneça crescente no nosso interior. Porque é assim que um verdadeiro servo de Deus age, né? E você sabe, Jeremias, o próprio João Batista, o próprio Pedro, em alguns momentos de suas vidas, Jonas, né, Josué, Moisés, Davi e tantos outros, Elias, em alguns momentos das suas vidas, por aquilo que estavam passando, também oscilaram, também fragilizaram, mas a sustentação se manifestou porque eles tinham uma relação, conhecimento de Deus maravilhoso, que naqueles momentos cruciais fizeram toda a diferença, porque eles tinham um canal aberto, a presença, a plenitude, ao mover do Senhor, a sua vontade, e passaram e atravessaram esse momento, e foram vitoriosos. O próprio João Batista, né? João Batista chega no momento que ele manda perguntar, os seus discípulos perguntarem se Jesus era Jesus mesmo prometido. Por quê? Eu vou falar assim, entendendo o sentimento de João Batista, na minha humanidade, entendendo que João Batista também na sua humanidade poderia passar por isso. Não é só isso, mas eu estou falando como sentimento. Então João Batista está falando assim, puxa vida, eu aqui sofrendo, né? João Batista estava às portas de ser decapitado, degolado, né? Eu aqui sofrendo e Jesus não fazendo jejum, né? Comendo com os publicanos, conversando com prostitutas, né? Sentando-se à mesa, né? Com ímpios. Eu aqui, será que é isso mesmo? Quer dizer, olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando, enquanto isso, lá do outro lado. E aí Jesus fala para ele, bem-aventurados aqueles que não se escandalizarem, e outras traduções falam, bem-aventurados aqueles que não tropeçarem pela manifestação do Filho do Homem. Então o próprio Senhor Jesus estava exortando, entre aspas, né, porque estava falando através dos seus discípulos, exortando João Batista para que não se escandalizasse. E obviamente, claro, depois João Batista tem um outro posicionamento, com certeza, porque era um grande homem de Deus. O próprio Jesus fala que não houve homem nascido de mulher maior do que João Batista. Então é exatamente esse momento na vida de João Batista que nós, nas nossas circunstâncias, passamos, mas que precisamos ter estofo, baldrame, alicerce, para que, em passando por esses momentos que são inerentes à nossa humanidade, possamos permanecer íntegros, retos, assim como Jó e tantos outros que naqueles momentos, como Jó fala em Jó 19, né? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Ah, se eu pudesse escrever em caneta de chumbo, na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive, e eu o verei, ainda com a pele sobre os meus ossos, né? Então, Jó
ele profeticamente estava escrevendo naquilo que, sei lá, quantos anos? 2.500 anos mais tarde, estaria escrito na rocha, né? Lá na sepultura vazia de Jesus. A quem procurais? A quem ressuscitou? Ele não está entre os mortos, ele ressurgiu. E esse movimento, essa dinâmica espiritual, profética na vida de Jó, foi tão importante para ele, que depois, mais tarde, ele falou: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. E é exatamente isso que provoca o conhecimento de Deus. E é exatamente nesse sentimento que nós precisamos andar todos os dias da nossa vida. Ainda que tenhamos ao nosso redor toda uma névoa, toda uma situação de tempestade, de nuvens negras, ondas, mar encapelado, sabermos que o Senhor Jesus está em meio a tudo isso e Ele está conosco. E isso não vai nos levar ao escândalo, mas pelo contrário, nos levará a sermos edificados sobre a rocha que é Jesus Cristo. Amanhã tem mais. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor em nome de Jesus, pela tua casa, pela tua vida, pela tua família, por essa semana, por essa segunda-feira, em nome de Jesus. Vamos orar, colocar tudo diante do Senhor em nome de Jesus? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós colocamos os nossos pedidos diante do teu altar. E nesses nomes, Senhor, eu quero orar pelo Alexandre, que a minha tia Alzira sempre está orando. Também, ó Deus, por sobre as nossas casas, nossos familiares, nossos idosos, nossos tios, nossos avós, sobrinhos, netos, filhos, marido, mulher. Ó Deus, em nome de Jesus, nossos queridos, nossos pares que estão aqui, também o Marco que está se recuperando da Covid-19, a família da Cicampana lá na região de Barretos, que está passando pela Covid-19, a família da Nádia Zen, que alguns deles ainda estão na UTI e outros já saíram da UTI, estão atravessando a Covid-19 já em recuperação. A Dona Maria Helena, Senhor, visita a tua serva, cobre com teu sangue, ordena os teus anjos que está passando pela Covid-19, Ana Paula também. Deus de maravilhas, a mãe do Carlão, de 92 anos, a tua graça, a tua presença, o teu poder, vem com a tua cura, vem com a tua saúde, vem com o teu mover, visita artérias, coração, nervos, tendões, ossos, pulmões, vias respiratórias, em nome de Jesus, vias aéreas, oxigenação, saturação, tudo que for necessário, toca, visita, cura, renova, ressuscita. Deus de maravilhas, visita, Senhor, a tireoide, os olhos, os ouvidos, com a tua cura, com as tuas águas curadoras. Move-te dos céus, toca nos teus servos, Senhor, revigora, renova, fortalece, tonifica, traz o teu mover, da tua resistência, da tua imunidade sobre cada um, sobre os nossos familiares, os nossos queridos. Ó Deus, visita poderosamente a tua serva, que é a Eliane Amaral. A Eliane Amaral, que está passando por uma situação de depressão, mas também com o seu organismo debilitado. Ó Senhor, em nome de Jesus, que está numa UTI, derrama-te, ó Deus, visitando, curando, libertando, restaurando, renovando, em nome de Jesus. Visita os nossos queridos, ó Deus, derrama-te com a tua graça, e nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, nós precisamos de crescimento. Nós precisamos ter experiências pessoais com o teu Santo Espírito, com o batismo do teu Santo Espírito, com o mover desse batismo de fogo que diz a tua palavra e que o próprio João Batista fala que o Senhor viria, com esse batismo de fogo, com esse mover do Senhor, a plenitude do Senhor. Derrama-te sobre cada um de nós, para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, cada dia mais expressando a mente de Jesus Cristo,
através do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, das nossas tarefas, das nossas responsabilidades. Derrama-te com a tua cura, com a tua saúde, nos edificando. Senhor, nós precisamos desesperadamente, não é apenas de um conhecimento teórico, teológico, é apenas um caminho, mas o verdadeiro conhecimento é aquele que vem do teu Santo Espírito. Por isso, derrama-te sobre nós. E agora nós te clamamos pelo nosso país, te clamamos pelo nosso Brasil. Derrama-te, ó Deus, derrama-te sobre o nosso povo. Nosso povo está sofrendo, nosso povo está morrendo. Ó Deus, é tragédia em cima de tragédia. Tem misericórdia, Deus, tem misericórdia da nossa terra. Nós te clamamos pela tua compaixão. Compadece-te de nós, vem com a tua cura, com a tua saúde, liberta-nos, sara-nos de toda a maldição, da maldição da terra, da maldição hereditária. Deus de maravilhas, da miscigenação espiritual, dessa pagelança, ó Deus, desse panteão de práticas, de religião, de rituais. Senhor, nós te pedimos perdão por tudo isso. Nós te clamamos, derrama-te, perdoa-nos no nosso pecado como nação e também como povo de Deus, para que o Senhor possa ser exaltado, para que o Senhor seja glorificado, para que possamos enxergar o nosso verdadeiro Deus, o nosso verdadeiro Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, que nós tenhamos uma semana maravilhosa, uma segunda-feira cheia da vida, cheia da possibilidade, do teu mover de ressurreição, abrindo portas que até então não estavam abertas, liberando condições, trazendo, ó Deus, do teu suprimento, da tua prosperidade, do teu sucesso. Senhor, visita-nos também na nossa vida profissional, financeira, material. Senhor, em nome de Jesus. E nós daremos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, toca, visita, renova, e nós tenhamos uma semana muito especial, uma segunda-feira completamente cheia da vida abundante em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso resgatador e o nosso Redentor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a plenitude da vida abundante em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Um beijo para você, até amanhã. Terça-feira, às 10 horas da manhã. Beijo, fica na paz. Beijo, pastora Mara, bispo Antônio, beijo. Fica com Deus. Deus abençoe.